paz do Senhor Jesus, que Deus te abençoe, te guarde, te proteja. Que alegria, que satisfação poder falar da palavra de Deus com você. Vamos falar da história de Noé e desse grande juízo que Deus trouxe sobre a terra devido à maldade do coração do homem. Abra a sua Bíblia comigo no livro de Gênesis, no capítulo 6, a partir do versículo 9. Gênesis 6, 9, diz assim: Esta é a história da família de Noé. Noé era homem justo, íntegro entre o povo da sua época. Ele andava com Deus. Noé gerou 3 filhos, Sem, Cã e Jafé. Ora, a terra estava corrompida aos olhos de Deus e cheia de violência. Ao ver como a terra se corrompera, pois toda a humanidade havia corrompido a sua conduta, Deus disse a Noé: Darei fim a todos os seres humanos, porque a terra encheu-se de violência. Por causa deles, eu os destruirei com a terra. Você, porém, fará uma arca de madeira de ciprestre, divide em compartimentos e revista de piche por dentro e por fora. Faça com 135 metros de comprimento, 22 metros e meio de largura e 13 metros e meio de altura. Faça-lhe um teto com um vão de 45 centímetros entre o teto e o corpo da arca. Coloque uma porta lateral na arca e faça um andar superior, um médio e um inferior. Eis que vou trazer água sobre a terra, o dilúvio, para destruir debaixo do céu toda criatura que tem fôlego de vida. Tudo o que há na terra perecerá. Mas com você estabelecerei a minha aliança, e você entrará na arca com seus filhos, sua mulher e as suas mulheres de seus filhos, e as mulheres de seus filhos. Faça entrar na arca um casal de cada um dos seres vivos, macho e fêmea, para conservá-los vivos com você. De cada espécie de ave, de cada espécie de animal grande e de cada espécie de animal pequeno que se move rente ao chão, virá um casal a você, para que sejam conservados vivos. E armazene todo tipo de alimento para que você e eles tenham mantimento. Noé fez tudo exatamente como Deus lhe havia ordenado. Meu querido e amado irmão, existem no Oriente Médio várias narrativas de um dilúvio, que fortalece a ideia de que realmente houve um dilúvio. Muitos cientistas contestam se esse dilúvio foi mesmo, de proporções universais. Mas a Bíblia fala que o maior monte da terra ficou submerso. A arca foi achada ali no Monte Ararat, que tem mais ou menos pouco mais de 5.000 metros de altitude. Então, embora muitos cientistas contestem se o dilúvio foi universal, o que a Bíblia diz é que esse dilúvio foi universal. E o motivo pelo qual esse dilúvio veio foi devido ao crescimento da violência na terra. Toda vez que o homem se afasta de Deus, cresce a corrupção, cresce a violência. Impera a mentira, impera a maldade, o homicídio. E isso entristeceu a Deus. Deus viu que o desígnio do coração do homem era mau. O homem maquinava o mal. Mas Noé era diferente. Noé era um homem que temia Deus, Noé era um homem que buscava a Deus. Nosso Senhor Jesus, no seu sermão profético, lá em Mateus 24, ele disse que a sua vinda será como nos dias de Noé. Os homens comiam, bebiam até o dia em que Noé entrou na arca. Deus preparou para que Noé fosse salvo. Deus ordenou que ele construísse uma arca. Deus ordenou que ele pegasse animais e colocasse mantimento. E veio chuva como nunca antes na história da humanidade. Nem chovia naquela época, Foram 40 dias e 40 noites chovendo, e a terra se encheu de água.
e assim morreram, né? A humanidade inteira. Sobrou apenas Noé e sua família. 8 pessoas. Deus deu assim um recomeço para a humanidade. Nós estamos vivendo dias parecidos com os dias de Noé. Os homens vivem sem se preocupar com Deus, com a lei de Deus. Impera, né, a corrupção, a mentira, a maldade, o roubo. Nós vemos agora que os jogos de azar estão, na verdade, as apostas online que foram aprovadas pelos nossos políticos estão tirando comida da boca das famílias mais pobres, né? Isso é uma injustiça tão grande, né? Foi um erro realmente permitir, legalizar esse tipo de jogo. A gente escuta aí de pessoas que gastam dinheiro da família para jogar. Nós vemos também que existe uma preocupação do governo que até o auxílio Bolsa Família, que é para a pessoa se alimentar, está na verdade sendo utilizado para o jogo. Isso está preocupando, né? Porque tem tido efeitos ruins na economia, dinheiro que deveria ser gasto no comércio, no supermercado, está sendo gasto para jogo. Então, realmente, a gente vê como que a maldade tem reinado. A gente vê como que o vício e a corrupção têm destruído a humanidade. Nós vemos também uma perversão sexual. Nós vemos acontecer aquilo que o profeta diz: ai daquele que chama o bem mal e o mal de bem. Então, tudo aquilo que a Bíblia considera errado, considera pecado, o homem tem feito. E nós estamos chegando também perto de um juízo. Mas eu creio que Deus, assim como Ele preparou para que Noé fosse salvo, Ele também vai preparar para aqueles que o temem uma espécie de arca, né? Uma vez um irmão me disse: olha, pastor Samuel, o Titanic foi feito por vários engenheiros e na primeira viagem afundou. A arca foi feita por Deus e um homem que obedeceu a Deus. E foram 40 dias e 40 noites chovendo e não afundou, né? Então Deus é um Deus poderoso que pode livrar o seu povo. O Senhor Jesus, ele disse no seu sermão profético que viriam tempos terríveis sobre a terra. O tempo da morte e ressurreição de Cristo e da sua segunda vinda, né? Nós estamos nesse intervalo de tempo. Jesus já veio, morreu e ressuscitou. E agora nós aguardamos a sua segunda vinda. Esse tempo, ele será marcado por fome, por terremoto, por maremoto, por epidemias, e elas vão se intensificando até que o dia se aproxime. E o Senhor promete livrar aqueles que o temem. Como tem sido a sua vida? Você tem vivido a vida sem pensar em Deus? Ou você tem pensado em Deus, você tem buscado a Deus, você tem ido à igreja, você tem orado, você tem buscado santificar a sua vida? É muito importante nós buscarmos a Deus e vivermos para Deus, porque quando o juízo vier, o Senhor promete te livrar. Veja o que está escrito em Apocalipse 3, no versículo 10. Diz assim a palavra do Senhor, Apocalipse 3:10. Visto que você guardou a minha palavra de exortação à perseverança, eu também o guardarei da hora da provação, que está para vir sobre todo o mundo, para pôr à prova os que habitam sobre a terra. Deus não se agrada com a injustiça. A história de Noé mostra isso. Deus traz juízo sobre o pecado. A história de Noé mostra isso. Então, se você tem vivido uma vida longe de Deus, ou se você tem permitido que o pecado te domine, é hora de se arrepender. A Bíblia fala que Noé, ele começou a construir a arca e os homens não davam crédito para
palavra que Noé anunciava, para a profecia que Noé trazia. Ele dizia que a terra ia ser inundada e Deus ia pôr fim à vida na terra através de um grande dilúvio. Hoje nós falamos também da vinda de Cristo. Muitas pessoas dão risada, muitas pessoas até dizem assim, mas quanto tempo que você fala disso? Que muita gente fala disso e Jesus não vem. Então, eles vão na verdade ser surpreendidos, assim como aqueles que viviam na época de Noé. É hora de você não ser surpreendido. Cuide da sua vida. O Senhor Jesus, ele propôs a parábola de 10 virgens, né, que aguardavam o noivo. Só que 10 eram prudentes e 10 eram nécias. Perdão, 5 eram prudentes e 5 eram nécias. 5 tinham azeite, né, sobre a sua botija. O azeite representa a presença do Espírito Santo. O Espírito Santo é o agente santificador da sua vida. Se você buscar a Deus, o Espírito Santo ele vai te santificar. Ele vai controlar o teu ser, o teu falar, o teu pensar, o teu agir, de forma que você não vai se corromper. Você não vai andar como o mundo anda, você vai ser como Noé. Você vai ser diferente. Amém? Então Deus te convida a ser diferente, a não se corromper com esse mundo. Essa é a verdadeira religião que Tiago diz, né? Ajudar os pobres e não se corromper com esse mundo. É isso que Deus quer de nós. Então vamos orar para que você possa, para que eu e você, para que nós possamos ter uma vida santa e escapar das provações e dos juízos que há de vir sobre a terra. Feche os seus olhos e vamos orar. Senhor Deus, te agradecemos pela sua palavra que nos exorta, Pai, sobre os juízos que há de vir sobre a terra. Que tu nos dê sabedoria para viver nesse mundo de maneira santa e piedosa. Tem misericórdia daqueles que estão desviados, Pai. Que eles possam voltar a Ti antes que o seu filho volte. Senhor, continua perdoando os nossos pecados. Põe no nosso coração o desejo de Te servir, de andar na Tua presença e andar na Tua lei. Possamos ser como Noé, um homem diferenciado, que andava na Tua presença, Senhor. É o que eu te peço, Pai. Te agradeço também por tudo que nos tem feito. Em nome do Senhor Jesus. Amém. Que o Senhor Deus te abençoe, te guarde, te proteja. Até o nosso próximo encontro.